Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, da certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não, ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário,
Ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração. A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Jeremias, capítulo 43. Quando acabei de dizer ao povo tudo o que o Senhor Deus havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos me disseram: Você está mentindo, Jeremias. O Senhor, nosso Deus, não mandou a você dizer que não devíamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim, Joanã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer à ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas: homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim, desobedeceram a Deus e foram para o Egito e chegaram até a cidade de Táfnis. Em Táfnis, Deus me disse: Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre-as no barro que está no calçamento que fica em frente do palácio do governo, aqui na cidade. E deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras que você enterrou e vai armar a barraca real sobre elas. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Os que tiverem de morrer de doença, morrerão de doença. Os que tiverem de cair prisioneiros, serão levados como prisioneiros, e os que tiverem de morrer na guerra, morrerão na guerra. Eu queimarei os templos dos deuses do Egito. Farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses, ou os leve embora.
Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpá-las, também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e sairá dali vitorioso. Ele destruirá os monumentos sagrados de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Jeremias, capítulo 44. Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse: Vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Por isso, eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém e as incendiei. Elas ficaram arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora: por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, de modo que não fique sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com seus ídolos, oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficaram em Judá
e depois vieram morar no Egito, não escaparão. Nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali, e os judeus que viviam no sul do Egito. Eles disseram: Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios a deusa chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós e os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos muita comida. Os negócios iam bem e nenhum mal nos acontecia. Mas, desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo. E o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram: Os nossos maridos achavam bom quando assávamos os bolos marcados com a figura da imagem da Rainha do Céu e quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. Ao ouvir essa resposta, eu disse o seguinte a todo o povo, aos homens e às mulheres: será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados, os seus reis, as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso a terra de vocês é hoje um deserto e ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo, isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções e os mandamentos dele. Eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte: tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à Rainha do Céu. Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebidas, e têm cumprido essa promessa. Está bem, paguem as suas promessas, cumpram os votos que fizeram. Mas agora escutem bem a promessa que eu, o Senhor, vou fazer em meu poderoso nome a todos vocês, judeus que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa dizendo: juro pela vida do Senhor, nosso Deus, eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito,
vão morrer na guerra ou de doença, até que se acabem. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então, todos os que continuaram vivos em Judá e que vieram para o Egito ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, se a minha ou a deles. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este: eu entregarei o rei Ofra do Egito nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. Salmo 123. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Capítulo 6. Os judeus são perseguidos. Pouco tempo depois, o rei Antíoco enviou para a Judéia um dos velhos líderes da cidade de Atenas, com ordem para forçar os judeus a abandonarem a religião dos seus antepassados e deixarem de viver de acordo com as leis de Deus. Esse homem recebeu ordens também de profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Zeus Olímpico, e também, a pedido dos samaritanos, dedicar o templo que havia no Monte Gerizim, em Samaria, a Zeus Hospitaleiro. Os males que os judeus sofreram foram terríveis e insuportáveis. Os não-judeus enchiam o templo com as suas orgias e bebedeiras, divertindo-se com prostitutas e tendo relações sexuais com elas nos pátios sagrados. Levavam para dentro do templo objetos proibidos e enchiam o altar de animais impuros que a lei proibia oferecer em sacrifício. Os judeus estavam proibidos de guardar o sábado e de comemorar as suas festas religiosas, e nem mesmo podiam contar que eram judeus. Todo mês, quando era festejado o dia do nascimento do rei, os judeus eram forçados, de maneira vergonhosa, a comer dos animais que eram oferecidos em sacrifício. E durante a festa em honra ao deus Dionísio, eles eram obrigados a marchar na procissão com uma coroa de ramos de Hera na cabeça. Por sugestão de Ptolomeu, saiu nas cidades gregas que ficavam perto da Judéia um decreto que obrigava os judeus que moravam lá a fazerem a mesma coisa,
e a comerem dos animais oferecidos em sacrifício aos deuses pagãos. E quem não seguisse os costumes gregos seria morto. Era fácil ver que as coisas iam de mal a pior para os judeus. Por exemplo, 2 mulheres foram levadas para serem julgadas por terem circuncidado seus filhos. Elas foram forçadas a andar pelas ruas com seus filhos pendurados nos seios e depois foram atiradas do alto da muralha da cidade. Outros judeus se reuniram em segredo em cavernas perto da cidade para poderem guardar o dia do sábado. Alguém os denunciou a Filipe e todos eles foram juntos queimados vivos. O respeito que eles tinham pelo dia sagrado do sábado era tão grande que não se defenderam. Pensamentos sobre perseguição. Eu peço aos caros ouvintes que não fiquem desanimados por causa dessas desgraças e que reconheçam que Deus mandou esses castigos não para destruir o nosso povo, mas para corrigi-lo. Pois Deus prova a sua grande bondade quando castiga logo os pagãos, ao invés de esperar muito tempo. Para castigar esses povos pagãos, Deus é paciente e esperam que eles cometam os piores pecados possíveis. Mas a nós não é assim que Ele trata. Ele não espera até que tenhamos chegado ao máximo dos nossos pecados para então nos castigar. Portanto, Deus nunca deixa de ter compaixão de nós. Ele nos corrige por meio de desgraças, mas nunca abandona o seu povo. Dissemos isso só para que vocês lembrem dessa verdade. Agora vamos continuar, em poucas palavras, a nossa história. O martírio de Eleazar. Eleazar era um dos mais respeitados mestres da lei, um homem velho, mas ainda muito bonito de rosto. Ele estava sendo forçado a abrir a boca e comer carne de porco, mas ele preferiu morrer com honra e não viver com desonra. Cuspiu fora a carne e saiu caminhando até o lugar de torturas, como devem fazer os que têm a coragem de não comer nenhum tipo de carne que a lei de Deus proíbe, mesmo que para isso seja preciso morrer. Os homens encarregados de oferecer aquele sacrifício pagão já conheciam Eleazar fazia muito tempo. Por isso, eles o levaram para um canto e insistiram com ele para que trouxesse carne preparada por ele mesmo, a qual ele poderia comer, e fingisse que estava comendo a carne do animal que o rei tinha mandado sacrificar. Assim ele escaparia da morte, e eles, por serem velhos amigos, o tratariam bem. Mas Eleazar tomou uma nobre decisão, de acordo com a sua idade, com o prestígio que a sua velhice lhe dava e com seus cabelos brancos, que eram o resultado de uma vida cheia de trabalhos. Essa decisão estava de acordo também com a sua boa conduta que ele tinha mostrado desde criança. Acima de tudo, era uma decisão de acordo com a santa lei dada por Deus. Por isso, Eleazar respondeu que o mandassem sem demora para o mundo dos mortos. Ele disse: um velho como eu não deve fingir, pois não quero que muitos moços venham a pensar que Eleazar
com 90 anos de idade, tenha se convertido a uma religião pagã. E por causa do meu fingimento, só por eu querer viver mais alguns anos, eles se desviariam da verdade. Isso me traria uma vergonha enorme, que seria a desgraça da minha velhice. E mesmo que agora eu escapasse do castigo dado por seres humanos, não escaparia nunca, nem vivo nem morto, do castigo do Todo-Poderoso. Portanto, estou pronto para morrer corajosamente, provando assim que mereço ter vivido tantos anos. E deixo também para os jovens um bom exemplo de como se deve morrer, com coragem e alegria, pela nossa santa e abençoada religião. Em seguida, ele foi direto para o lugar de torturas. E os homens que há pouco foram amáveis com ele se tornaram cruéis, pois acharam que ele estava falando como louco. Bateram nele até que ele ficou quase morto. Então, Eleazar soltou um gemido e disse: o senhor Deus sabe de tudo muito bem. Ele sabe que eu poderia ter escapado da morte. Agora, por causa dessas chicotadas, estou sofrendo dores terríveis. Mas dentro de mim, eu suporto tudo com alegria, porque temo a Deus. Foi assim que Eleazar morreu, deixando não somente para os jovens, mas também para todos os seus patrícios um modelo de coragem e um exemplo de heroísmo que nunca será esquecido.